30:1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. É um sinal de uma igreja que lê Bíblia, né? Você ouve a leitura e continue com a Bíblia aberta. Meus irmãos, como já disse, me sinto honrado, muito feliz, mais uma vez estar aqui. Nós começamos na Jerusalém, né? Lá atrás, nós aceitamos a Jesus aqui, participamos da classe Nova Vida. Professora Marinete, eu não vi ela, acho que não está aqui, né? Professora Marinete, Ailton Bonfim, Roque, graças a Deus, irmãos, e aprendemos muito. Então a gente sempre se alegra em voltar aonde nós começamos. Meus irmãos, nós estamos em um culto de missões, e eu aprendi que existe o culto de missões e o culto missionário. Qual é a diferença? O culto de missões, ele é um culto com um teor mais evangelístico. É aquele culto de rua, é o projeto Resgate, as cruzadas. É aquele culto em que o foco é a mensagem para o pecador. Já o culto de missões é um culto para a igreja, para conscientizar ela sobre o seu dever, que é orar, contribuir e ir. Então, tem essa distinção. Então, o culto hoje é para nós, a igreja do Senhor. E foi nos passado um tema que é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Então, uma parábola, ela é uma história curta, geralmente ela é uma história alegórica, que era usada para ensinar verdades espirituais e também verdades morais. E Jesus muitas vezes se utilizou de parábolas para ensinar a respeito da vida espiritual, do reino de Deus e da parte moral. No capítulo que nós lemos, capítulo 13 de Mateus, só neste capítulo temos 7 parábolas, né? Está aí a parábola do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda, parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. Temos 7 parábolas só neste capítulo 13. E Jesus, explicando sobre esta parábola, ele fala a respeito do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, esse texto mostra a condição dos corações na determinação de ouvir a palavra e fazer nela crescer a palavra. Pois o poder não está no pregador, o poder está na palavra que é pregada. O poder está na palavra do Senhor. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar o homem e fazer dele uma nova criatura. Então, o bom pregador, ele tem que trazer a palavra. Quando Paulo fala a Timóteo, ele diz: Timóteo, não conte o teu testemunho, não fale da tua vida, mas Timóteo, prega a palavra, pois a palavra que é poderosa. A outra coisa que nós aprendemos é que não depende da vontade do pregador. Se dependesse da vontade do pregador, Nínive teria sido destruída, pois Jonas pregou em Nínive e a mensagem era curta e grossa: dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ele pregou na entrada da cidade, no meio da cidade e ao sair da cidade. E ele subiu para um monte para ver a destruição da cidade. Só que Deus, misericordioso e compassivo, atendeu a oração e o arrependimento daqueles cidadãos de Nínive que se converteram ao Senhor e se arrependeram. E Deus não destruiu aquela cidade, mas a vontade do pregador Jonas era que Deus destruísse.
Então, meus irmãos, compete a nós, como pregoeiros da palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor. Somente a palavra. E Deus, meus irmãos, é quem alcança os corações. O pregador, por melhor que ele seja, ele só alcança os ouvidos. Somente Deus, por intermédio da palavra, é quem pode alcançar o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nesse texto, nós vemos que esta parábola, ela revela que o resultado da pregação não depende apenas de quem prega, mas da palavra que é pregada, e também do tipo de coração que recebe a mensagem. Tem corações que são duros, ouvem, rejeitam, mas a palavra, que neste caso aqui é a semente, ela tem que ser lançada, ela tem que ser plantada, e Deus é quem faz germinar, Deus é quem faz crescer, Deus é quem faz dar fruto, porque quem acrescenta à igreja os salvos é o Senhor. Está lá em Atos, capítulo de número 5, que diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja o número dos que iam sendo salvos. E nesse texto, o semeador, ele saiu e ele lançou a semente à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, e aqui nós vemos que o solo à beira do caminho são os corações endurecidos. Representa pessoas que ouvem, mas não entendem e não se importam com a palavra. Ouvir é uma coisa, entender é outra. As pessoas ouviam a mensagem, ouviam a palavra, mas por terem um coração endurecido, eles não entendiam e eles não se importavam com a semente, com a palavra que era lançada. E no capítulo 13, do versículo 19, Jesus diz que Satanás rouba a palavra antes que ela crie raiz. Meus irmãos, compete a nós, povo de Deus, estudar a palavra, meditar na palavra, aprender da palavra. Não podemos nivelar o povo de Deus por baixo, um povo sem conhecimento, mas um povo que se esmera em conhecer a profundidade da palavra do Senhor, pois a Bíblia ela é o manual do crente, de regra, de fé e de prática. Então eu tenho que conhecer a palavra do Senhor, eu tenho que me aprofundar e meditar nela todos os dias, conhecê-la. Mas há muita gente por aí, meus irmãos, que estão confundindo ignorância com humildade. Não, eu não vou estudar, porque senão isso aí não é para mim. Irmão, eu sou humilde, isso aí não... Estudar para que isso? Se eu estudar, eu vou esfriar. Isso é ignorância trajada de humildade. Mas o povo de Deus tem que ser um povo que se esmera na palavra, em conhecer a palavra do Senhor, pois a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é discernidora. A palavra de Deus é que tem poder. Ela traz discernimento, ela que vai até as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, somente a palavra do Senhor. Então nos esmeremos para conhecê-la. Precisamos pedir a Deus, meus irmãos, que Ele amoleça a cada dia o nosso coração, para que nós possamos ouvir a sua voz e entendê-la. Ouvir a voz de Deus
e obedecê-la. Louvado seja o nome de Jesus. Então, que esse solo à beira do caminho, aonde a palavra não cresceu, não frutificou, é porque o coração estava endurecido. E há muitos que estão em nosso meio com coração duro, com coração de pedra, mas Deus é poderoso para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, como ele disse para Ezequiel a respeito do povo de Israel: eu é que mudo os corações, eu é que transformo, eu é que tiro o coração de pedra e dou um coração novo, um coração de carne, um coração que não seja endurecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O semeador também jogou a semente no solo pedregoso, que é um coração superficial. Recebem a palavra com alegria, aquela alegria inicial, mas não tem raiz. Jesus disse, versículo de número 5, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pessoas que recebem com alegria, uma alegria inicial, muitas vezes uma alegria superficial, mas não cria raiz, não se aprofunda em conhecer a Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É por isso que tem o discipulado, é por isso que tem a nova vida, para conhecermos mais da palavra do Senhor. Há quem pense que evangelizar é distribuir beijos e abraços, caldos, cestas básicas, isso faz parte. Mas evangelizar é mostrar para o pecador a condição espiritual que ele está caído, longe de Deus, e que o homem no pecado, ele é inimigo de Deus, o homem no pecado está distante de Deus. Evangelizar é mostrar que a queda afetou a todos, e todos precisam de um Salvador, todos precisam de Cristo Jesus. É necessário, porque há muitos que pensam que servir a Jesus é casa boa, carro bom, emprego bom. Deus dá isso? Claro que Ele pode dar isso, mas a mensagem principal do Evangelho é salvação, arrependimento de pecado, mudança de vida. É por isso que há muitos convencidos no meio do povo de Deus, recebem a mensagem com alegria. Outro dia visitamos um senhor que estava na igreja, ele não ia mais. Chegamos lá e perguntamos: o que aconteceu, meu irmão? Você não foi mais? Ele disse: rapaz, eu não consegui nenhum recurso na igreja, então eu vou sair. Ele falava recurso, né? Olha a mentalidade de muitos. O neopentecostalismo, meus irmãos, tem entrado em muitos lugares. Neopentecostalismo é só bênção, dá tanto que você recebe tanto. Você que está sofrendo, você que está passando por isso, por aquilo, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é transformação, arrependimento, renúncia, como já foi dito essa noite, cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Como diria o hino, é com sapato ou sem sapato. Temos que estar na presença de Deus, porque Ele já fez, meus irmãos, pela nossa vida, pelo que Ele já fez, pela transformação e pela maior bênção que alguém pode alcançar, que é a redenção, a salvação, a justificação, a santificação na pessoa bendita de Jesus Cristo.
Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Este é o Evangelho. Meus irmãos, e aqueles que não têm raiz diante da perseguição ou os problemas, o que acontece? Eles desistem, eles param no meio da caminhada. A nossa fé, meus irmãos, ela não pode ser baseada apenas em emoções. Tem emoção? Tem, mas não pode ser baseada só em emoções, só no que eu sinto, só no que nós sentimos. A nossa fé precisa ter mais profundidade, ela precisa ser construída com oração, leitura da Bíblia, comunhão, isso tudo na presença de Deus, para que nós não venhamos a ser crentes superficiais, crentes só de momentos, mas na hora da perseguição, da luta, dos problemas, nós não venhamos a desistir, mas estejamos firmados na palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. O outro solo em que a palavra caiu foi entre os espinhos. Versículo 7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A semente, ela caiu entre os espinhos, ela germinou, ela começou a crescer, só que junto com ela também cresceu os espinhos. E quando os espinhos começaram a crescer, começou a sufocá-la. Meus irmãos, é aqueles que recebem a palavra, mas têm um coração dividido. Ele não sabe se fica, como já foi dito, no mundo ou na igreja. O coração está dividido. Outro dia eu vi uma charge, pastor que dizia, os irmãos sabem o que é uma charge, né? Uma charge é uma caricatura de um desenho que expressa algumas mensagens. E havia um demônio de um lado e um anjo do outro. E em cima da charge tinha um homem. E o anjo dizendo, desce daí, vem para cá. Desce do muro, vem para cá, para o nosso lado. E insistindo para o homem descer do muro e vir para o lado dele. Em outra palavra, o céu, vem para o céu. E o homem em cima do muro olhava para um lado e para o outro e perguntou lá para o diabinho, o demônio. Rapaz, ele está me chamando para ir para o lado de lá, e você aí calado, não me chamou para lugar nenhum. E o demônio respondeu, não, pode ficar em cima que o muro é meu. O muro é meu, pode continuar aí. Então não podemos servir a Deus, meus irmãos, com um coração dividido. Nosso coração tem que estar entregue ao Senhor, para não sermos sufocados com as coisas desta vida, com as coisas do mundo. Cuidado para não confundir bênção com maldição. Nem tudo que é bom, que parece bênção, vem de Deus. E há muitos irmãos que não sabem lidar com isso. Ah, agora eu ganhei a fazenda, domingo eu não vou para a escola, porque domingo eu tenho que estar na fazenda. Eu tenho que estar na chácara. Ainda bem que aqui não tem isso, na Jerusalém. Mas tem lugar que é assim, meus irmãos. Não, domingo agora eu tenho que ir para tal lugar, porque eu comprei isso. Cuidado para as riquezas não sufocar a sua vida, porque o solo espinhoso fala de um coração dividido, representa a vida que tenta servir a Deus e ao mesmo tempo o mundo. Meus irmãos, nós temos que arrancar os espinhos, temos que tirar aquilo que nos atrapalha de servir a Deus. Tem hora que a gente tem que cortar na carne, tem hora que dói, mas nós temos que deixar, porque o nosso alvo é o céu, a nossa caminhada é com Cristo, a nossa caminhada é com Jesus, e nós não podemos, meus irmãos, nos atrapalhar com os embaraços, e os embaraços é perigoso, e os embaraços são até bons. Os irmãos sabem o que é o embaraço, né? Quando o soldado estava voltando da guerra, ele tinha que se apresentar diante do rei. Eles venceram a guerra. Quando eles estavam voltando, as pessoas jogavam ramalhete de flores, jogavam muitas coisas para ele, e muitos paravam para pegar, para segurar os presentes que eles recebiam.
Só que Paulo disse que aquele presente ali era embaraço. Primeiro se apresente ao rei, primeiro se apresente ao Senhor. Cuidado com os embaraços. Meus irmãos, e para nós concluirmos, passou o tempo, pastor. Para nós concluirmos, o versículo de número 8 diz assim: outra, aí Jesus diz o quê? Enfim, né? Está ali, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem hora que a gente escuta, mas não ouve. Olha, mas não vê. Ouve, mas não entende. E Jesus fala muito isso lá na igreja, nas igrejas que ele escreveu lá do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Ouve. O solo fértil, meus irmãos, fala de um coração obediente. E um coração obediente, ele ouve, ele entende e ele pratica a palavra. Ouve, entende e pratica. Não sejamos, meus irmãos, com o coração endurecido, mas que o nosso coração seja como um solo fértil. Pois a palavra de Deus, na sua pregação, quando ela é pregada de forma correta, e tem lugar que não prega de forma correta, ela atinge 100% do seu objetivo. 100%. Isaías diz que ela é como a chuva e como a neve. Ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Assim é a palavra de Deus. Quem crê na palavra será salvo. Quem não crê será condenado. Então a palavra tanto serve como salvação, como também para a condenação daqueles que ouvem a mesma. Então ela atinge 100% do seu propósito. Estou ficando rouco já. Produz frutos em diferentes medidas, mas sempre produz frutos com abundância. Tem deles que produz 100%, tem deles que produz 30%, mas ela sempre produz frutos com abundância, pois a palavra é poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder. E somente a palavra de Deus. Né? O pessoal, olha, cuidado, não fala isso, que as palavras têm poder. Isso não é verdade. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus. Somente ela é poderosa. Meus irmãos, e quando o coração é bom, quando o solo é fértil, a palavra de Deus, ela transforma e gera vida em nós e também através de nós. Ela nos alcançou, ela nos salvou. E Deus, o mesmo Deus que nos salvou, quer que nós preguemos a palavra para que Ele venha alcançar outros por meio da sua poderosa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos